E aí, meu nome é Daenderson Victor, eu sou quadrinista e ilustrador desde 2017, moro em Petrolina, Pernambuco, é onde eu vivo e produzo meus trabalhos. Com meus trabalhos eu já expus em alguns eventos, um deles, que é um dos mais famosos assim, é a Comic Con Experience, que é a Comic Con Brasil. Eu já participei 2 vezes dela, selecionado em 2018 e 2019. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do meu processo e explicando mais ou menos como é o processo de um quadrinho, de como fazer um quadrinho independente, todo o passo a passo. Não quer dizer que seja uma fórmula que possa ser aplicada por todos os autores, porque cada autor tem seu processo pessoal e como construir o seu projeto, mas esse vídeo vai ser um vídeo esclarecedor para quem já gosta de quadrinho e queria saber como é que seria fazer quadrinho no Brasil, né, de forma independente, e para quem já produz é legal porque pode ser uma inspiração para novos meios de como produzir e publicar quadrinho. No Brasil existem, por mais quando a gente inicia a nossa prática de leitura de quadrinho, consome muita coisa do exterior, porque publicam muita coisa do exterior e tudo. E quando a gente pensa em fazer quadrinhos, o primeiro nome que vem na cabeça de quadrinista brasileiro é Maurício de Souza, Turma da Mônica. Então a gente fica perdido achando que no Brasil só tem isso, mas a produção brasileira é muito vasta e tem pessoas de todo o canto produzindo histórias diferentes, fora dos moldes das histórias comumente lidas, né, de quadrinhos, que é de super-heróis, aventura. A gente tem um universo vasto de produção. É só você parar para pensar que na Comic Con Brasil teve um ano que teve 1.500 inscrições. Se você parar para pensar que dessas 1.500 inscrições, 1.000 tinha um projeto de quadrinho para apresentar, imagina todo ano a gente ter em média 1.500 números de histórias diferentes, entende? Isso já prova que o Brasil tem uma grande produção. Talvez não seja tão grande quanto as maiores, né, Estados Unidos e Japão, mas a gente tem muito autor que produz de forma satisfatória e a gente tem uma vastidão para explorar, a gente como leitor e como produtor também, para quem quer fazer quadrinhos. Então, pausou? Vou deixar essa parte aqui e corta pro making off. Então, quando eu começo a pensar num quadrinho, assim, qualquer projeto, quando a gente vai iniciar, a gente precisa ter uma ideia, né? Então, é nesse momento que a gente não pode cair na armadilha de achar que a gente vai ter a melhor ideia, a ideia mais criativa e revolucionária do mundo. Não necessariamente a gente quando vai produzir um projeto, a gente não precisa dessa ideia revolucionária que vai mudar todo o mercado de quadrinho ou do que seja que você vai produzir. A gente primeiro precisa analisar se a ideia se ela consegue ser clara e ela tem um potencial de mensagem muito grande, entende? Como é que a gente avalia se uma ideia é realmente boa para pôr num papel e fazer um projeto, né? Eu começo, assim, de forma pessoal, eu começo a observar o mundo à minha volta, como as coisas funcionam. E porque cada coisa que está ao seu redor tem alguma boa ideia escondida ali, que a gente pode analisar e fazer links com outras coisas, né? Outras coisas do mundo. Então, para a gente ter uma bagagem para fazer essas ligações e formar uma boa ideia, ter uma ideia que a gente define como criativa, a
A gente precisa consumir, a gente precisa ler, a gente precisa escutar música, ver filme, que é uma das coisas que eu faço. Até jogar um jogo de videogame, assistir filmes. Tudo ali vai ter alguma coisa que pode agregar na sua ideia, né? Na sua mensagem. Você quer passar o que com essa história? Então, tipo, primeiro você precisa entender o que é que você quer falar com ela. Antes de pensar em personagens, universos e tudo que compõe que amarra tudo ao redor dessa sua ideia. Então, primeiro eu faço meio que essa pesquisa, né? E aí é que entra uma questão importante, que é ler livros. Além de só ler livros de produção de quadrinho, mas ler outros livros para a gente ganhar essa bagagem e poder pôr em prática essa ideia, né? Esse início de ideia, porque ela vai começar como um esboço. Então, quando eu defino essa ideia, eu falo, eu acho que eu vou contar uma história de ação, mas que a mensagem dela é sobre solidão, um exemplo. Então, eu vou ver alguns filmes, eu vou ver alguns livros que se tratam desse assunto, entende? Para englobar isso e enriquecer aquela minha ideia inicial. Então, quando a gente já tem a ideia, aquele início de ideia formado do que a gente quer fazer, a gente vai para a parte prática da coisa. Assim, no meu caso, eu escrevo essa ideia até 5 linhas no máximo, só para definir mais ou menos qual é a mensagem que eu quero passar com a minha história. Então, depois que eu tenho esse resumo mínimo ali, eu vou tentar desenvolver ele. E aí é que entra uma questão interessante, que é muito bom a gente que produz quadrinhos ter uma carga de leitura sobre a linguagem dos quadrinhos, para saber como lidar com essa produção e ter ferramentas para resolver problemas, né? Porque contar histórias é resolver problemas. Então, assim, eu tenho uma indicação muito boa de um livro que é chamado Desvendando os Quadrinhos, que é do Scott McCloud. Eu acho que eu vou botar na tela aqui uma imagem para vocês. E ele é um quadrinho que fala sobre a linguagem em geral, desde a criação, por assim dizer, né? A gente não sabe direito como surgiu, exatamente onde surgiu os quadrinhos, mas porque cada canto, no Oriente, no Ocidente, cada canto tem uma origem diferente, mas se desenvolveu essa linguagem. E lá vai ter muitos aspectos de como você vê essa produção, de como você pensar como um quadrinista, que vai lhe ajudar nessa etapa agora de escrita, a parte de criação. Porque alguns autores conseguem chegar e fazer o quadrinho direto, sentar, desenhar e já botar balão e funcionar, mas isso aí é o processo desse autor aí, mas no meu caso é diferente. Eu preciso ter alguma coisa escrita para depois converter em quadrinho. Então, voltando para essa ideia de você ter uma bagagem de leitura, eu indico essa leitura e indico mais outro livro, que é Quadrinhos e Arte Sequencial, que é do Will Eisner, um gênio dos quadrinhos norte-americano, e que lá vai ensinar o básico do beabá do que é a formação do quadrinho, né? Vai falar sobre ângulos de cena, de tudo, de como você montar uma página, desde o roteiro até, que vai ajudar, que assim, me ajudou bastante em como perceber a funcionalidade da linguagem dos quadrinhos. Então vamos lá, eu estou com a ideia pronta, aquela ideiazinha, 5 linhas escritas. Eu vou começar a pensar em como o universo daquela história, como eu posso criar aquele universo para potencializar aquela mensagem. Então eu vou fazer uma pesquisa para criar cenários, e aí eu faço vários rascunhos sobre os cenários que eu quero que tenha na história,
e faço rascunhos de personagens, de protagonistas que eu acho que pode combinar com a história que eu quero contar. Ele vai ser o fio condutor dessa minha mensagem. Então faço vários rascunhos, definir qual é o visual, o melhor visual do personagem. Porque para mim tem uma questão essencial em criar o personagem e o cenário que ele vai habitar antes de sentar para fazer o roteiro. É porque quando você tem um personagem, o visual dele já diz muito de como ele é, de como ele se comporta e de como ele vai agir nesse universo. Então até facilita para você pensar na história, em como vai ser o desenrolar dela. E eu crio os rascunhos do personagem e alguns rascunhos dos cenários. E aí, quando eu tenho o personagem pronto, eu vou fazer um resumo. Aí eu faço uma lauda inteira, um resumo de como seria essa história. Lembrando que eu tenho que levar como base aquela minha ideia, aquela minha mensagem que eu quero passar, né? E aí eu vou e escrevo, em resumo mesmo. Não preciso botar todos os acontecimentos, mas pelo menos os acontecimentos chaves. E eu monto aquela linha narrativa no resumo da história. Eu defini nesse resumo, eu particularmente, eu pulo algumas etapas que outros autores fazem, né? Porque tem muitos autores que eles vão fazer rascunhos, imaginando como é que a história vai ser, e com páginas, eles desenham páginas pequenininhas, que a gente chama de thumbnails. Eu vou botar algum exemplo para vocês de imagem aqui. Essas thumbnails, que chamam thumbnail, são desenhos dos layouts das páginas bem pequenininhos, com os desenhos bem pequenininhos, só para entender como é que vai funcionar a cena e onde vai estar os balões e os quadros encaixados, né? Já tem gente que, depois de ter o resumo escrito, já pula para o roteiro escrito, todo detalhado. Balão 1, quadro 1, cena tal, e vai definir o roteiro. Eu já pulo toda essa etapa do roteiro definido e do thumbnail, e eu pulo para pensar como quadrinho, entende? Que é uma etapa que a gente chama de storyboard, que é onde eu vou fazer rascunho das páginas e já botar o texto escrito. E nessa etapa eu tento fazer o desenho mais simples, mas que seja resolvido, a cena seja resolvida para mim, assim eu consigo olhar e entender qual é a ideia daquela página e como vai funcionar os balões. E também tem essa questão do desapego. Por fazer um desenho mais simples, eu posso errar e voltar a apagar e mudar a cena totalmente, ou então tirar um quadro e acrescentar dois, e eu tenho toda essa liberdade de poder ir editando a história. Depois que eu faço um storyboard que seja convincente, assim, para mim seja satisfatório, e que eu percebo que ali aquela história tá fazendo sentido, a mensagem inicial que eu pensei tá funcionando, eu vou para uma etapa que agora é uma etapa muito mais técnica, que é a etapa de desenhar o quadrinho de forma séria. Agora é a hora de fazer ele funcionar numa página como se fosse um quadrinho de verdade. Agora é a hora dele ser o melhor que ele pode ser em termos de linguagem que a gente está tentando trabalhar.